É de 90% a probabilidade de chover 20 milímetros, prevê o Climatempo. Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e a máxima deve esbarrar nos 31 graus Celsius. A umidade do ar é de 86%. É domingo, 11 de abril. Chegamos aos 101 dias do ano e faltam 264 para terminar 2021. Dia de Santo Estanislau. Também é o dia da escola de samba, dia do infectologista e o dia mundial da doença de Parkinson. Esta é a edição 85.131 do Jornal da Manhã. Fatos marcantes da história. 1915, o Vagabundo, filme de Charlie Chaplin, fazia sucesso. 1923, era fundada a escola de samba Portela. 1919, fundação da Organização Internacional do Trabalho. 1963, o Papa João XXIII publica a Passim Terris, a primeira encíclica dirigida a todos em vez de somente aos católicos. 1964, o candidato de consenso Humberto Castelo Branco é eleito presidente do Brasil por uma sessão conjunta do Congresso Nacional. O que é destaque nesta edição? Caixa acredita a primeira parcela do auxílio emergencial 2021 neste domingo para nascidos em março. Amazonas chega a 12.245 mortes por Covid e total de casos passa de 357 mil. Brasil ultrapassa 350 mil mortes por Covid. Campanha de vacinação contra a gripe começa na segunda-feira. Morre Rosivaldo Ferreira, uma das vozes mais conhecidas do rádio e TV do Amazonas. Antigos reclames do rádio, curiosidades, humor e a discografia com João Mineiro e Marciano, agora no Jornal da Manhã especial de domingo, a mais atualizada revista do rádio. Seis horas e 34 minutos em Manaus e vamos às nossas primeiras notícias. A Superintendência da Zona Franca de Manaus está com inscrições abertas até o próximo dia 16 para 15 vagas de estágio nas áreas de Relações Públicas, Design, Direito, Administração, Economia e Ciências Contábeis, além de Engenharia, Mecânica, Elétrica, Civil e Agrônoma. Os interessados devem acessar o site da Agência de Estágios AGIEL por meio do endereço eletrônico www.agiel.com.br/site. Vou repetir, www.agiel.com.br/site. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, marcou para a próxima quarta-feira o julgamento em plenário da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 no Senado. O relator da ação no Supremo é o ministro Luiz Roberto Barroso. A sessão de julgamento está marcada para as 14 horas e esse será o primeiro item da pauta. Esportes. Neste domingo, o estádio Mané Garrincha em Brasília será o palco do encontro dos campeões. Flamengo, campeão brasileiro de 2020, e Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, se enfrentam em jogo único da Supercopa do Brasil às 11 horas da manhã, 10 horas, Manaus. Neste domingo, os eleitores do Equador e do Peru irão às urnas para eleger seus presidentes em meio a um conjunto de crises que foram intensificadas durante a pandemia do coronavírus. A exemplo do que ocorre em outros países da América Latina, nos dois países andinos, a forte queda na economia agravou a situação de pobreza e de exclusão social e evidenciou a precariedade dos sistemas de saúde. Brasil ultrapassa 350 mil mortes por Covid. Média de mortes volta a passar de 3 mil depois de 8 dias. País contabilizou 13.443.684 casos e 351.469 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa. Mortes apresentam tendência de alta. Internação de jovens nas UTIs brasileiras atinge recorde na pandemia. Levantamento da Associação de Medicina Intensiva Brasileira mostra que, em março, 52% das internações nas UTIs foram de pessoas com até 40 anos. Com 2% de sucesso na primeira vez,
governo insistirá em SMSS para devolução de auxílio indevido. Em dezembro, foram enviados 1,25 milhão de mensagens e 30 mil pessoas devolveram dinheiro. O governo informou que deve enviar 2,3 milhões de SMS desta vez. A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo mais uma etapa de pagamentos do Auxílio Emergencial 2021. Beneficiários nascidos em março irão receber os recursos nas contas poupança e sociais digitais referentes à primeira parcela do programa. A partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais. O Amazonas chegou ao total de 12.245 vidas perdidas para a Covid neste sábado, com a confirmação de mais 19 óbitos. Desses, 4 ocorreram nas últimas 24 horas. O estado também registrou 737 novos casos de Covid, totalizando 357.896 casos confirmados da doença. Os dados constam do boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Reportagem do Estadão aponta que um estudo publicado nesta semana demonstrou que 33% dos sobreviventes são diagnosticados com doenças neurológicas e psiquiátricas nos 6 meses seguintes após Covid. Caso esse estudo feito com 236.379 pessoas que se curaram da Covid nos Estados Unidos seja representativo do que está ocorrendo no Brasil, por volta de 10 milhões de brasileiros já estão fadados a serem diagnosticados com doenças neurológicas e psiquiátricas nos próximos meses. A partir da próxima segunda-feira, amanhã, começa em Manaus a vacinação de pessoas com qualquer das comorbidades elencadas como prioritárias pelo Ministério da Saúde. Os primeiros a serem vacinados serão os da faixa etária de 55 a 59 anos, que serão recebidos nos 7 pontos de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde ao longo da semana, em ordem decrescente de idade, de acordo com o agendamento eletrônico do Imuniza Manaus. O Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e municipais de saúde começam nesta segunda-feira a campanha de vacinação contra a gripe. Além de evitar complicações decorrentes da gripe causada pelo vírus da influenza, a vacinação também é importante para evitar uma sobrecarga nos sistemas de saúde, já que diversos estados já estão com leitos de unidades de terapia intensiva UTI lotados e filas de espera em função da pandemia do novo coronavírus. O público estimado pelo Ministério para a campanha é de 79,7 milhões de pessoas e o objetivo é vacinar pelo menos 9 em cada 10 pessoas de cada grupo prioritário. Os grupos serão organizados para vacinação em 3 etapas. Os dias de mobilização, chamados de dias D, serão definidos em cada município pelas secretarias de saúde locais. Agora 6h40 em Manaus. Em meio a tanta notícia pesada, vamos descontrair um pouco com as piadas desse domingo. A professora estava tendo uma dificuldade com os alunos, rapaz, mas não aprendia nem. Turma de burro. Ela chegou e falou: Afonso, fala um verbo pra mim. Bicicleta, professora. Falou: primeiro que não é bicicleta, é bicicleta. E bicicleta não é verbo. Joãozinho, fala um verbo. Plástico. Primeiro que não é prástico, é plástico. E plástico não é verbo. Mariazinha, pelo amor de Deus, vê se você acerta. Fala um verbo. Hospedar. Muito bem, até que enfim. Conjugue o verbo hospedar. Hospedar da bicicleta é de plástico. Meu tio era jogador de futebol. Tem muito tempo, não, uns 50 anos atrás. Só que ele jogava na roça, descalço, o campo não era gramado. Menino, final de campeonato, ele foi bater um escanteio. Ele afastou lá atrás. E o Gandula, pra sacanear, foi lá e tirou a bola e colocou uma pedra de lá pra cá e rapou o pé nessa pedra. Caiu de lado. Regaçou os dedos tudo. Quebrou tudo, pé sangrando, mas rindo. E ria. O pessoal chegou e falou: que é isso, senhor? O senhor tá todo machucado e tá rindo. Falou: tô rindo do cara que fez o gol de cabeça.
O rapaz já tinha 35 anos de idade, não conseguia arrumar namorada. Aí a mãe dele falou: ó, meu filho, você pra sair dessa baracubaca sua, você vai procurar uma igreja evangélica, vai falar com o pastor, vai fazer umas orações pra você, você vai ver, você arruma namorada na hora. Então eu vou. Chegou lá, o pastor pôs a mão na cabeça dele: Jesus, dê a vitória pra esse irmão. Ele falou: não, pastor, a vitória não, ela é feia demais. Compadre, a mulher vai no avião pra São Paulo, primeira vez. Rapaz, esse avião deu um pano tão grande. E vai, cai aqui. Rapaz, e ela olhou de lá, tinha um bêbado. Ela falou: rapaz, tô morrendo de medo desse avião, será que ele vai cair? Ele falou: esse avião é da senhora? Falou: não, esse avião também não é meu, então pode explodir, nem prejuízo não é nosso. 6h42 em Manaus. 6h42. Você sabe qual é o rio mais longo do mundo? Vamos a eles então, os rios mais longos do mundo. Por muito tempo se falava que o Rio Nilo era o mais longo do mundo, com 6.650 quilômetros. Depois de 16 anos de pesquisas, cientistas do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, informaram que o rio Amazonas é o mais extenso do mundo, superando o Nilo no Egito em 140 quilômetros. Durante muitas décadas, os livros de geografia informaram que o rio Amazonas, que nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, tinha 6.400 quilômetros, contra 6.650 do Nilo, um dos mais famosos e conhecidos do mundo. Depois de analisarem imagens de satélite de uma pesquisa feita na Cordilheira dos Andes, os cientistas do INPE anunciaram que o Amazonas é bem maior. A diferença foi de 592 quilômetros, um pouco mais do que a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro. Portanto, segundo o INPE, o rio Amazonas possui na realidade uma extensão de 6.992 quilômetros. E o Nilo passou então para o segundo lugar. Rio Nilo, 6.650 quilômetros. Outros rios em extensão: Rio Ianquizé, 6.300 quilômetros. Rio Amarelo, 5.464. O Rio Paraná tem 4.880 quilômetros. O Rio Congo, 4.700. O Rio Mekong, no Vietnã, 4.350. Rio Lena, 4.294, e o Rio Irtsh tem 4.248 quilômetros. São os 9 rios mais longos do mundo. Primeiro o Amazonas e depois o Rio Nilo. Ontem o radialista Rosivaldo Ferreira morreu, na sexta-feira, vítima de complicações da Covid-19. Ele tinha 68 anos. E de acordo com a esposa do radialista, Ivanira Ferreira, Rosivaldo sofria de hipertensão arterial leve. Estava em tratamento domiciliar de Covid há cerca de 20 dias. E na última terça-feira, dia 6, o Rosivaldo sofreu uma crise de pânico e foi internado no hospital e pronto-socorro 28 de agosto. O quadro agravou e Rosivaldo foi entubado, vindo a sofrer 3 paradas cardíacas na sexta-feira, quando morreu. Em quase 50 anos de profissão, a voz de Rosivaldo tornou-se conhecida pela narração da oração da manhã, que é levada ao ar diariamente aqui, antecedendo o Jornal da Manhã. O radialista também deu voz ao longo dos anos às chamadas da programação do Grupo Rede Amazônica e TV Educativa, hoje TV Encontro das Águas. Falar do Rosivaldo é fácil para mim, porque eu conheci o Rosivaldo há cerca de 50 anos. Fui seu vizinho e amigo da família dele. Ele ainda morava no mesmo endereço, na Carvalho Leal. E a sua mãe, dona Yolanda, que também já se foi, seu Ferreira, que era o pai dele, e agora foi o Rosivaldo. É uma perda sentida por todos nós, principalmente aqui na Rádio Difusora, onde o Rosivaldo tinha uma estreita ligação aqui com os companheiros da rádio e a sua direção. Ele gravou aqui inúmeras chamadas de programas da emissora, assim como fez para as outras emissoras, assim
como para a TV educativa e rádio também. Ontem a Joyce Barbosa me lembrava as suas ligações com o Rosivaldo e o quanto ele a ajudou na profissão. E o Rosivaldo, ouvido todas as manhãs aqui na oração da manhã, vamos ouvir a voz bonita de Rosivaldo, a mais bonita do rádio amazonense, sem dúvida alguma. Oração da manhã. Bom dia, Senhor. Obrigado. Começo mais um dia. O dom da vida é algo precioso. Hoje quero multiplicar a felicidade e a paz do mundo. Usarei meus talentos para promover o bem-estar de cada criatura que eu encontrar. Os irmãos me esperam. O nascer do sol é uma renovação do teu amor, da tua confiança em nós. Temos mais um espaço de tempo para construir o teu reino. Empregarei minhas energias na construção de uma sociedade mais irmã, cumprindo o teu pedido de amar o próximo. Minha presença, selada com tua graça, deixará a marca da minha passagem. Renovo a minha fé, creio em ti, reafirmo a minha esperança, confio mais do que nunca na tua palavra e poder. Reacendo o meu amor por ti, só tu tens condições de me satisfazer completamente. Eu te amo, Senhor. Desejo servir-te mais e melhor para expressar a minha devoção. No princípio de um novo dia, peço perdão pelas minhas faltas e pecados de ontem. Quero iniciar esse momento mais limpo e mais puro. Tira de mim a minha culpa e sujeira. Sejas louvado, Senhor, na glória da tua criação, na beleza de teus feitos, na grandeza de tuas obras. Sou teu. Tudo o que faço, quero que agrade o teu coração e seja um prazer para ti. Eu sei que meus esforços pessoais são tão insignificantes diante de ti, mas faço questão de contribuir com a minha parcela para a realização do teu plano infinito. Eu existo. Portanto, te louvo e agradeço por tantos sinais de amor e carinho, por tanta misericórdia e perdão, apesar das minhas maldades. Que bom, Senhor. Mais um dia. Uma nova oportunidade para crescer. Um tempo de conversão. É a hora de sair das trevas e entrar no brilho da tua verdade. Ontem o Sindicato dos Radialistas e o dos jornalistas também apresentaram nota de pesar à família do Rosivaldo e os nossos sentimentos aqui por essa perda irreparável. O prefeito de Manaus também se manifestou a propósito e ele lamentou a morte do radialista Rosivaldo Ferreira. Aqui ficam os nossos sentimentos a toda a família do Rosivaldo. 6h53 em Manaus, ainda falando sobre a oração da manhã, o Rosivaldo, ele substituiu o Carlos Carvalho. Carlos Carvalho era que a voz de Carlos Carvalho durante muitos anos na oração da manhã. E com a morte do Carlos Carvalho veio depois o Rosivaldo Ferreira, que agora também nos deixa.
6h54, irmãos. Vamos lembrar os antigos reclames do rádio. Hernandes Sampaio. Hernandes Sampaio é o nosso sonoplasta. Ele vai ficar aqui até as 12 horas. E futebol hoje vai ser transmitido 10 horas da manhã. E Flamengo e Palmeiras hoje tem um jogão lá em Brasília, no Mané Garrincha, e a Rádio Difusora transmite a partir das 10 horas da manhã. Mas sim, vamos então relembrar os antigos reclames do rádio. Trim é um produto para o cabelo do homem. Trim não dá brilho excessivo. Não empasta o cabelo. Trim assenta o cabelo naturalmente. Trim tem perfume discreto. Trim é exatamente o que os homens esperam de um produto para o cabelo. As noites de calor excessivo são noites mal dormidas, seguidas de fadiga e abatimento durante todo o dia. Há várias maneiras de combater o calor, mas esta, positivamente, não é a mais racional e lógica. Eleve seu conforto a 1000 metros de altitude. Só depois de dormir bem é possível trabalhar bem. O ar-condicionado coloca em sua casa ou no seu escritório o clima das manhãs primaveris da montanha. Ar-condicionado, seu clima de saúde o ano inteiro. Agora com Ver 990A, o mais veloz de todos os jatos, para Miami via Caracas. Serviço de luxo com a tradicional cortesia. Recém-casados, eles estão recordando todos os momentos perfumados com Damosel. E você também, minha amiga, quando estiver saindo da igreja no dia feliz do seu casamento, recordará com carinho todos os instantes do seu romance. Damosel, o perfume que dá felicidade, é composto das mais deliciosas essências dos 5 continentes. Damosel é um convite para o sonho. O perfume de Damosel foi inspirado num mundo de amor, encantamento e felicidade. Comece a viver hoje mesmo o seu sonho perfumado com Damosel de Atkinson. 6h58 em Manaus. O ouvinte Jefferson Almeida, lá do Morro da Liberdade, está lembrando aqui de que o Rosivaldo Ferreira, em algum tempo, esteve aqui também na bancada do Jornal da Manhã. É verdade. E o Rosivaldo, durante algum tempo, esteve comigo aqui na bancada, né? Antes da chegada do Eduardo Silva. O Rosivaldo esteve em algum tempo aqui também na bancada do Jornal da Manhã, onde eu estou há pouco tempo. O tempo em Manaus é instável, a temperatura é de 26 graus neste instante. E a meteorologia está prevendo 20 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva, para este domingo em Manaus.
Vamos interagir com os nossos ouvintes. Quero mandar um bom dia para o casal Adelson Pinheiro e a dona Sigrid, lá no Novo Alejo, lá na João Câmara, né, Pinheiro, que estão acompanhando o jornal. E também mandando um bom dia para o Elias Emanuel e a Melissa. Estiveram ontem aí, né, Adelson e dona Sigrid, para o 0800, parece que chegaram atrasado como sempre, mas a Melissa não relaxou. E 0800 é com ela mesma. Elias, bom dia para ti, bom programa, Melissa também. E um bom dia para o casal, amigo. O Adelson Pinheiro, dona Sigrid, repetindo lá no Novo Alejo, também mandando um bom dia para Margot, a Risônia Margot, que ganhou uma passagem de presente para o Rio de Janeiro, do Adelson. Deixa eu ver quem mais. Aline Nelma, Jerusa Santos, bom dia para ti. Meu querido doutor Nicolau Libório, bom dia. Pessoal do Bradesco, gerente Tatiane, o gerente geral do Prime Boulevard, o Marcos Guerra, e o Julinho, que é o homem das relações públicas do Bradesco. Bom dia para ele, um bom domingo. E a Adriana e a dona Juscelina Prijo, que acompanham diariamente o Jornal da Manhã. Major Afanho, que está lá em Manacapuru. José Alberto Zegdeg, daí macho, dona Gui e a Cristina, também em Manacapuru, a esposa e a filhinha do José Alberto Zegdeg. Meu querido doutor Raimundo Silva, bom dia, doutor Raimundo Silva. Nossa confraria, terça-feira tem. Dona Ametista, bom dia para ela. E pro doutor Raimundo Silva. Doutor Paulo Rocha Filho, que é médico, bom dia para ele. Doutor José Márcio, que é odontólogo, que acompanha o jornal também diariamente. Lá em Curitiba, a Jovanca e o Antônio, o Francisco e a Joana. Doutora Andréia, que está em Brasília. Andresa, bom dia para você. A Adriana, a Débora, a Maria Eduarda, o Guilherme e o Gabriel. O Valdino Castro, que está na Urucará FM. Jander Nobre, lá em Fortaleza, junto com a esposa Suelen e o afilhado Benjamin. Bom dia para os três lá em Fortaleza. Ariel e Tayla, bom dia para eles. Deixa eu ver, o Paulo Tasso e a Carol, bom dia para o casal. Graça Vieira, o Alberto lá em Iranduba, Dona Mara Vieira, Dona Rita, a Dani, os filhos Igor e Iago, estão lá na Cidade Nova, bom dia para eles. Dona Naí, Dona Renê, no bairro do Alvorada, grande Antônio, um dos melhores fotógrafos do estado e durante muito tempo trabalhou no jornal A Crítica. Meu amigo, bom dia para você, bom dia também a Dona Adela e o Dilson Araújo, que está lá no bairro da Compensa. O jornalista Mário Monteiro e a Dona Carminha acompanhando o programa. Doutor Mário Amorim, Macrina, Dona Conceição Paiva, Dona Flora e o Manuel Bragança. Aqui na Eduardo Ribeiro, os taxistas Mário, Miro e Melo, os 3M. A Elivanda, que é sargenta da PM, bom dia para ela. João Santana e Lúcia no Parque das Laranjeiras. Luiz Costa, aqui na 24 de maio com a Dona Tereza, o Ricardo, Dona Jussara e o Antônio Costa lá no Vieira Alves. Flávio Seabra e Dona Eneida Pacífico. A Janete Amorim lá em São José do Mipibu, no Rio Grande do Norte. É isso aí, desfrutando os ares lá do Rio Grande do Norte. Janete Amorim, bom dia para você e saúde. Quero também ainda mandar um bom dia para o casal Luciana e Luiz Márcio e os filhos Mateus e Zeus, lá no bairro da Redenção. O pessoal da comunidade Geração em Cristo no ramal do Laguinho, lá em Iranduba. Quem está acompanhando o jornal também em Iranduba é o J. Rai, José Raimundo Costa Lima. Tapete vermelho agora, meu caro Hernandes Sampaio. Vamos lá. Hoje eu quero registrar o aniversário do Amarildo Pascoal da Silva, que chega aos 58 anos. Está ficando velho, Amarildo. Para os íntimos lá no bairro do Japim, ele é conhecido como Bacurau. E para os outros, o pai do sono. Em família, Amarildo vai oferecer no almoço hoje bacalhau, pirarucu de casaca, tambaqui assado e, claro, algumas cervejas e vinho do Porto. Vou te contar, vai ser uma grande festa. O Amarildo é filho da dona Maria de Lourdes Pascoal e recebe as parabenizações da dona Rosana, que é sua irmã, e do sobrinho Paulo Tasso. Parabéns ao Amarildo e o tapete vermelho para o pai do sono. Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, Difusora festeja.
esteja com você. E o nosso arcebispo teve problemas hoje de locomoção, mas já está aqui. Chegou, vou poupá-lo de perguntas porque ele tem missa daqui a pouco às 7:30 da manhã, faltam 16 minutos, mas a manhã dele será hoje cheia de muitas atividades, não é isso, Dom Leonardo Steiner? Isso mesmo. Bom dia, Paulo, bom dia a todos os nossos queridos radiovintes. E o tema da nossa mensagem hoje? Hoje é o encontro de Jesus com Tomé, um texto muito bonito e significativo no texto de São João. É Jesus que se encontra com Tomé, que deseja ver o lado e tocar o lugar das chagas. Vamos ouvir então esta mensagem que nos traz nesta manhã de domingo o nosso arcebispo metropolitano Dom Leonardo Steiner. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Anoitecia, descia o dia, começava a fazer noite e as portas foram fechadas. Fechamento, pois o medo fizera descer a noite. Os discípulos encontravam-se amedrontados, fechados, anoitecidos, sem meta, sem destino, sem destinação, sem lugar, sem saídas, fechados, acobertados pela noite. E o Senhor se apresenta, rompe os fechamentos, desfaz o anoitecer. Coloca-se no meio dos sofrimentos, dos dispersos, deixa brilhar a luz. No meio dos sentimentos dispersos, deixa brilhar a luz no anoitecer, dispersa o medo com a paz esteja convosco. Apresenta e oferece o olhar das mãos e o lado, lugar do medo e da morte. E depois de terem visto o lado e as mãos, a dor, a morte, se alegraram por verem o Senhor. Eles reconhecem ao verem as chagas, o lado transpassado. Agora fez-se dia. Jesus rompe as barreiras da insegurança, da desesperança, do fechamento e anuncia a paz. Não mais o medo, não mais a noite, não mais o fechamento, mas a paz, a alegria da paz. É quase uma contradição que a alegria nasça dos sinais da dor e da morte. Quase arriscaríamos dizer a alegria das chagas e do lado. As chagas e o lado que geram alegria, aquele ânimo, aquela vivacidade, aquele contentamento, aquela leveza de ânimo, aquele frescor de vida que tomou conta dos discípulos. Aquele estado de alma que os torna fecundos e disponíveis para o serviço suave e salvífico. É que nos sinais da dor e da morte lhe é dado ver o Filho do Homem. A alegria nascida das chagas, do lado aberto, era o que de mais humano poderiam ver. Era humano mais humano, no quase desumano, lhes foi dado ver. Ele que padecera estava ali, não era outro, não era uma imagem, uma figura, era ele, o Filho do Homem, agora mais do que nunca o Filho de Deus. Vimos, viste, ver. O Evangelho de hoje insiste no ver. É cheio de visões de ver. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Vimos o Senhor, mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, não acreditarei. Acreditaste porque me viste, bem-aventurados os que creram sem ter visto. Não no ver, ver, no desejo de ver, ver, mas ver sem ter visto. Sem ter visto, ver. Que dinâmica, que movimento extraordinário, queridos radiovintes, queridos irmãos e irmãs, que São João nos oferece nesse segundo domingo da ressurreição. Os discípulos que vêm, mas não veem. Vêm depois de terem visto o lado aberto e o lugar dos pregos. Tomé, desejoso de ver, não porque ouviu dizer, mas porque deseja ser tocado no ver, que vê. Mas bem-aventurados os felizes que creem sem ter visto. Santo Agostinho medita essa palavra de Jesus: felizes os que creem sem terem visto, da seguinte maneira: na sua fraqueza os discípulos vacilaram de tal modo que, não se contentando em ver o Senhor ressuscitado, quiseram ainda tocar-lhe para nele crerem. Não lhes bastou ver com os próprios olhos, fizeram questão de aproximar as mãos das suas e de tocar as cicatrizes das suas feridas recentes. Foi depois de sentir, de confirmar essas cicatrizes, que o discípulo incrédulo exclamou: meu Senhor e meu Deus. Eram as cicatrizes daquele que curava todas as feridas dos outros. Não poderia o Senhor ter ressuscitado sem elas?
mas quis mantê-las no seu corpo para com elas curar as feridas que via no coração dos seus discípulos. E que respondeu o Senhor à confissão de fé do discípulo que disse: meu Senhor e meu Deus? De quem falará o Senhor senão de nós, irmãos? Não só de nós próprios, mas de todos aqueles e aquelas que virão depois de nós, uma vez que logo após ele ter se apartado do olhar dos mortais, para assim lhes fortificar a fé no coração, todos os que vieram depois a converter-se creram sem ter visto, o que só lhes aumenta o mérito da fé, uma vez que aproximaram do Senhor a mão que queria tocar-lhe, foi o coração ardente que dele aproximaram. Ao olharmos e ouvirmos Tomé, nós nos vemos e nos ouvimos. Dídimo quer dizer gêmeo. Somos gêmeos do Tomé na busca do ver. A quase incredulidade de Tomé nos anima, pois ele não seguiu e ouviu dizer dos outros que afirmaram terem visto Jesus. Ele desejava vê-lo com os próprios olhos e não com os olhos dos outros. Desejou olhar para dentro das chagas, ver. Olhar para dentro do lado aberto, ver. Se eu não vir a marca dos pregos de suas mãos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Tocar, ver para dentro, tocar com a mão as suas chagas, colocar a mão no lado. Nós até pensamos que fossem a busca de sinais de comprovação, sinais de prova. O extraordinário no desejo do Tomé é ser visto pelos sinais do amor e pelos sinais do amado no desejo de ver. O nosso gêmeo desejava ser tocado, ser visto pelo amor que não é amado. Mais que ver, desejava ser visto. É a fé. A fé é crer no que não vemos. O prêmio da fé é ver o que cremos. Quantas vezes aparecem desejos de ver o Senhor e Jesus a nos convidar: põe o teu dedo aqui nas chagas, nas feridas, olha para as mãos transpassadas. Ele a nos convidar, estende a mão, coloca no lado. Um abraço que conforta. Sermos fiéis ao desejo de vê-lo. E o ressuscitado a nos convidar a levantar, sair, vem, estende a mão, sai do lugar do isolamento, do afastamento, entra para dentro das dores e verás. Talvez tenhamos a graça também de suspirar com Tomé: meu Senhor e meu Deus. Sigamos o desejo de ver do gêmeo Tomé. A fé não é um saber, mas um não saber. Não são verdades sabidas, decoradas, afirmadas, mas o ser tocado, ser visto pelo ressuscitado, termos sido encontrados por ele. Saber que Deus existe, que ressuscitou, mas permanece distante e longínquo, nos leva à percepção de figuras de Deus. Mas ser por ele tocados, vistos, poder ver a Deus, de tocar com a mão, é o ver da fé. Como os discípulos, somos despertados para o ver da fé por meio de suas chagas e do lado. Os discípulos, ao verem o lado e as chagas, viram como eram desejados e amados. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, e a quem não perdoardes, eles serão retidos. O sopro do ressuscitado. O ressuscitado que envia sobre os discípulos o sopro do Espírito. O sopro da vida nova, nascida das chagas e do lado aberto. O sopro do Espírito que vivifica toda a humanidade e todas as coisas. Mas também o Espírito do perdão, da remissão dos pecados. O Espírito da reconciliação, da liberdade de quem vive na graça do reino, agora realizado plenamente no ressuscitado. O Espírito que reconcilia, que nos envia como reconciliadores, reconciliadoras, perdoadores dos pecados. Uma nova humanidade, uma nova família, novo povo de Deus, nascido pela força do ressuscitado que envia o Espírito Santo. Senhor, a nós que vivemos como discípulos e discípulas vacilantes, dedicados, mas hesitantes, concede-nos entrar nas tuas chagas e contemplar o amor sem medida que flui de ti. Concede-nos entrar em teu lado aberto e experimentar a benevolência e a gratuidade do teu amor. Envia sobre nós o Espírito novo para que sejamos renovados e possamos oferecer o perdão e a liberdade. Possamos também nós, na admiração, na gratidão, exclamar: meu Senhor e meu Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós,
se eu volva seu rosto para vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dom Leonardo, até o próximo domingo, uma boa missa daqui a pouco. E, Dom Leonardo, hoje tem muitas atividades na manhã. Hoje tenho várias, encontro com os diáconos, depois tomada de posse ainda no Santuário São José do Padre Daniel. Até o próximo domingo, saúde para nós. Bom domingo a todos. 7h24 em Manaus. A morte daquele garoto Henri comoveu todo o país. Uma das ex-companheiras do doutor Jairinho, a dentista Ana Carolina Neto, afirmou em depoimento à Polícia Civil que foi agredida dias após o casamento Hernandes Sampaio, enquanto ela arrumava as malas para a lua de mel. Esse Jairinho é um doente e ainda foi eleito vereador. Ana disse ainda que o ex-marido mentiu ao postar uma foto do próprio filho abraçado em Henri, no que seria uma tentativa de autodefesa. Ana Carolina teve 2 filhos com o doutor Jairinho. O casamento foi em dezembro de 2013, quando os dois estavam juntos já havia 15 anos. De acordo com o depoimento, quando preparavam as malas para a viagem de lua de mel, houve a primeira agressão. A dentista contou aos policiais que o político atacou depois de flagrá-lo conversando com outra mulher pelo telefone. Diante do flagra, Ana disse que não queria mais viajar. Os dois discutiram e ele a agrediu com chutes na canela. Na época, a dentista procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Um exame de corpo de delito atestou as lesões. Ana disse à polícia que decidiu retirar a queixa quando os dois retomaram o relacionamento 6 meses depois. Aí ela errou. 7h25 em Manaus. Gostaria da atenção dos nossos ouvintes, aqueles que acompanham o Jornal Especial de domingo e o Jornal da Manhã todos os dias, para esta bonita mensagem de Alexis Valdez. Ela tem o título Esperança. Esperança, de Alexis Valdez. Quando a tempestade passar, as estradas se amansarem e formos sobreviventes de um naufrágio coletivo, com o coração choroso e o destino abençoado, nós nos sentiremos bem-aventurados só por estarmos vivos. E nós daremos um abraço ao primeiro desconhecido e elogiaremos a sorte de manter um amigo. E aí nós vamos lembrar tudo aquilo que perdemos e de uma vez aprenderemos tudo o que não aprendemos. Não teremos mais inveja, pois todos sofreram. Não teremos mais o coração endurecido, seremos todos mais compassivos. Valerá mais o que é de todos do que o que eu nunca consegui. Seremos mais generosos e muito mais comprometidos. Nós entenderemos o quão frágeis somos e o que significa estarmos vivos. Vamos sentir empatia por quem está e por quem se foi. Sentiremos a falta do velho que pedia esmola no mercado, que nós nunca soubemos o nome e sempre esteve ao nosso lado. E talvez o velho pobre fosse Deus disfarçado, mas você nunca perguntou o nome dele, porque estava com pressa. E tudo será milagre, e tudo será um legado, e a vida que ganhamos será respeitada. Quando a tempestade passar, eu te peço, Deus, com tristeza, que você nos torne melhores, como você nos sonhou.
Bonita mensagem de Alex Valdez. Esperança. E um ouvinte indaga aqui, Hernandes Sampaio, para saber se a feira aqui do artesanato está funcionando. Não. A feira do artesanato não está funcionando. O Eduardo Ribeiro está livre para o tráfego de veículos, certo? Então não tem feira de novo hoje. E tão cedo essa feira também não vai voltar a funcionar. Vamos aguardar aí as medidas que serão tomadas pelo governo do estado durante esta semana com relação às restrições na cidade e também em todo o estado. E estão fechadas as páginas do Jornal Especial de domingo. A sonoplastia de rádio foi de Hernandes Sampaio e do Jean Santos, que esteve aqui no começo. E Hernandes, um bom trabalho para você. Lembrando que daqui a pouco o Jurandir Vieira vai apresentar o Domingo é Nosso. E às 10 horas da manhã teremos a transmissão com a Rádio Tupi do jogo Flamengo e Palmeiras. 10 horas da manhã. A produção do programa é de Ismael Moura. Ele prepara o humor, os antigos reclames, a discografia. Ele pesquisa, ele compila e ele edita. Um bom dia também ao Ismael Moura, que é o nosso produtor. A apresentação foi de Paulo Guerra. Eu os deixo aqui com 2 pensamentos de Mahatma Gandhi. Viva como se fosse morrer amanhã. Aprenda como se fosse viver para sempre. E deve-se temer mais o amor de uma mulher do que o ódio de um homem. Este é um pensamento de Sócrates.